Toda autoridade governamental provém de Deus. As pessoas podem criar organizações e associações, redigir estatutos, estabelecer um governo para elas, mas essas instituições puramente humanas precisam ser diferenciadas dos governos estabelecidos diretamente por Deus. Seu clube pode até ter um presidente, mas é uma instituição humana na qual você pode entrar ou sair voluntariamente ou ser abandonada por completo se todos perderem o interesse. Mas há apenas 4 governos no mundo que são inevitáveis e foram estabelecidos diretamente por Deus. Esses 4 governos são o autogoverno, o governo familiar, o governo eclesiástico e o governo civil. Como esses 4 governos foram estabelecidos diretamente por Deus, eles derivam a sua autoridade dele e, portanto, ela não é absoluta, mas sempre derivada e limitada por Deus. Como esses governos são instituídos por ele, ninguém pode redefinir o que eles são ou suas atribuições de forma legítima. É por isso que, com frequência, a Bíblia conclama os cristãos a se submeterem a essas autoridades no Senhor, o que significa que toda submissão a essas autoridades deve ser feita como um serviço voluntário ao Senhor, mas também sob seu cuidado e proteção, especialmente quando essa autoridade humana estiver errada. Cristo exige que demos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando qualquer autoridade terrena nos mandar desobedecer a Deus, devemos obedecer a Deus e não aos homens, aconteça o que acontecer, sejam covas de leões, prisão ou morte, como aconteceu em Daniel 3, 16 a 18 e Atos 4, 19. O primeiro governo fundamental é o autogoverno. Esse chamado geral para exercer a autoridade individual é conhecido como mandato de domínio. Ele flui diretamente para outras esferas de autoridade, mas começa aqui com o indivíduo. Todo ser humano é feito à imagem de Deus e é chamado por ele a exercer sua autoridade pessoal para governar o seu próprio corpo, mente e coração, para ordenar e comandar sua própria vida e escolhas para maximizar o bem que faz no mundo, imitando seu Criador e dando-lhe glória. Gênesis 1, 28. Tudo isso pressupõe a bondade e a necessidade do trabalho. Paulo diz que se alguém não quer trabalhar, também não coma, segundo Tessalonicenses 3:10. E em Gálatas, ele insiste que cada um leve o seu próprio fardo, Gálatas 6:5. Quando o pecado entrou no mundo, o autogoverno piedoso foi perdido, pois todos os homens se tornaram escravos do pecado e da morte. Embora a imagem de Deus permaneça, ela está distorcida, deformada, e o autogoverno se distorceu e deformou em todos os tipos de egoísmo e tirania. Portanto, é aqui que a reforma e o reavivamento devem começar para todos os governos. A regeneração dos indivíduos. A sociedade e a cultura não podem ser reformadas de acordo com as Escrituras, até ou a menos que as cidadelas de cada coração humano tenham sido capturadas pelo Espírito Santo e estejam sob o domínio gracioso do Senhor Jesus Cristo. Quando isso acontece, o Espírito gera o fruto do domínio próprio, que é o autogoverno. O segundo governo estabelecido por Deus é a família. Assim como o autogoverno, o governo familiar também foi estabelecido no Jardim do Éden. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 23, 24. O dever do governo familiar é frutificar e multiplicar-se. Gênesis 1, 28. E podemos definir essa responsabilidade como o ministério da saúde, do bem-estar e da educação. O marido é chamado por Deus para aprender a dizer, como Josué: Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Quando Paulo estabelece os deveres de um marido, ele diz que eles devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e como naturalmente ama os seus próprios corpos. Efésios 5:29 diz: Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Literalmente, as palavras alimenta e cuida significam alimentar e manter aquecido. Noutras palavras, comida na geladeira, telhado sobre a cabeça e manter a energia elétrica ligada. Da mesma forma, em 1 Timóteo 5, Paulo diz: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5:8. É um dever cristão básico para um homem defender a sua família, propriedade, herança e liberdade. A liberdade para cumprir essas responsabilidades perante o Senhor. Não é função do Estado fornecer saúde e bem-estar, nem mesmo para viúvas e órfãos. Tampouco é função da igreja em primeira instância. É função da família prover aos necessitados. Quando não há família, a igreja é a retaguarda, mas somente sob circunstâncias cuidadosamente monitoradas. 1 Timóteo 5, de 9 a 16. Em geral, o objetivo da provisão da igreja é levar as pessoas de volta às famílias. Na ausência de um marido, a mulher pode ser a cabeça de sua própria família. Números 27, de 1 a 11, Atos 16, 14 e 15. Mas normalmente, juntos, marido e mulher, pai e mãe, são os magistrados do lar. Nós vemos isso no fato de que Deus exige que os filhos honrem e obedeçam tanto ao pai quanto à mãe, como tendo a mesma autoridade. Deuteronômio 5:16, Provérbios 6:20, Efésios 6, de 1 a 3. Deve-se ressaltar que a tarefa de educar é dada exclusivamente à família. Deuteronômio 6, 4 a 9, Efésios 6, 4. O mandamento dado aos pais para que criem os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor inclui todo o treinamento necessário para o florescimento em toda a vida sob o senhorio de Cristo. A palavra disciplina pode ser traduzida como cultura e a palavra admoestação pode ser traduzida como conselho. Isso não inclui apenas uma educação completa na própria Escritura, mas também uma educação cristã completa em tudo o que foi dado pela graça comum à civilização humana. Mas essa deve ser a cultura do Senhor Jesus e não a cultura de César ou do secularismo. Deus exige que os pais cuidem para que seus filhos sejam ensinados a amar a Deus de todo o coração, alma e força durante todo o dia. Deuteronômio 6:7. Os pais certamente podem se unir para formar escolas que façam isso de forma eficaz, mas enviar seus filhos a escolas que são obrigadas por lei a ignorar o senhorio de Cristo em todas as aulas, o dia todo, não pode ser considerado uma opção viável para pais cristãos que levam a Bíblia a sério. Parte do que se perdeu em uma visão cristã do governo familiar é a perda de uma visão da riqueza natural da família. Essa riqueza raramente é financeira no início, mas quando a confiança mútua, graça e perdão em uma visão compartilhada da vida, torna-se possível uma grande coordenação. E a coordenação, o trabalho conjunto como uma equipe ao longo das gerações, é uma riqueza de tempo, informações, conhecimento, habilidades e aptidões que muitas vezes, sob a bênção de Deus, se transformam em grande riqueza material. Isso coloca as famílias em uma posição de ser uma fonte de provisão e generosidade, especialmente quando há dificuldades e desastres providenciais. Um homem piedoso deixa uma herança para os filhos de seus filhos. Provérbios 3:22. Essa herança é a participação nos negócios da família, na propriedade e na missão. E quando há uma visão elevada da família, a ameaça de deserdação tem força real. Os pais têm autoridade para disciplinar seus filhos para que obedeçam, e isso inclui punição corporal,
Mas a ameaça final, a sanção dada por Deus à família, é a penalidade de deserdação, ser cortado da família e formalmente deserdado por rebelião ou apostasia. O governo eclesiástico é um ministério da palavra e dos sacramentos. A palavra igreja significa literalmente congregação ou chamados. A igreja consiste de todos aqueles que foram chamados para adorar o Deus vivo por meio da palavra e dos sacramentos. A razão pela qual o governo eclesiástico é necessário é porque a adoração é poderosa e às vezes até letal. Assim como não queremos que as pessoas mexam casualmente em reatores nucleares em seus porões, a adoração é como um reator nuclear que não deve ser tratado com frivolidade ou leviandade. Quando Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho ao Senhor, eles foram castigados. E caso fôssemos tentados a pensar que isso era apenas uma coisa do Antigo Testamento, Ananias e Safira foram mortos no meio da tentativa de oferecer uma oferta misturada com mentiras. Hebreus diz que se a adoração no Antigo Testamento parecia assustadora, a adoração no Novo Testamento deveria parecer ainda pior, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Portanto, Deus estabeleceu o governo da igreja para receber formalmente homens e mulheres caídos na Assembleia dos Santos, para ensiná-los a adorar em espírito e em verdade e a viver de acordo com a palavra de Deus e, quando necessário, para expulsar da Assembleia aqueles que persistem no pecado e se recusam a se arrepender. Pode ser mais difícil ver a igreja no Antigo Testamento, pois durante grande parte da história do Antigo Testamento houve uma grande sobreposição de família, congregação e nação, e às vezes os líderes desempenhavam vários papéis diferentes ao mesmo tempo. Mas essas diferentes funções e jurisdições nunca estiveram totalmente ausentes. Vemos essas distinções em ação quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, um sacerdote de Deus, e mais tarde, quando Deus fez de Arão o sumo sacerdote, enquanto Moisés continuou a liderar a nação. Na lei, nós vemos diferentes tipos de regulamentos e penalidades, alguns relacionados a cerimônias e reuniões para adoração, e outros mais relacionados à nação de Israel e à punição de crimes. Da mesma forma, vemos a separação entre as esferas nas diferentes funções de Samuel e do rei Saul. Portanto, vemos que desde o início Deus atribuiu uma jurisdição específica àqueles que foram chamados para liderar o povo de Deus na adoração. Entretanto, na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus estabeleceu a igreja em sua forma mais completa e clara. Mateus 16, 18. Embora os sacrifícios e os rituais do tabernáculo e do templo fossem verdadeiros convites de Deus para nos aproximarmos em adoração, eles eram tipos e sombras do verdadeiro templo em Cristo. Hebreus 10, 1. Jesus é a pedra angular do novo e vivo templo, a igreja cristã, que foi construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2, 20. Portanto, Cristo é o único cabeça da igreja. Efésios 5, 23. E qualquer outra reivindicação de ser o cabeça da igreja na terra é completamente antibíblica. As palavras e declarações autoritativas dos apóstolos e profetas são a carta magna, ou a constituição da igreja, preservadas nas escrituras do Antigo e Novo Testamentos. A autoridade dos apóstolos e profetas foi atestada durante suas vidas por milagres e profecias que se tornaram realidade. Deuteronômio 18, 20 a 22, 2 Coríntios 12, 12, provando que eles tinham autoridade vinda diretamente de Deus para falar em seu nome e compor as Escrituras. É por isso que os teólogos chamam a Bíblia de cânon das Escrituras, que significa regra ou medida.
Como a palavra de Deus, a Bíblia é a autoridade máxima para toda a vida, para todo governo, mas é a constituição da igreja cristã em particular. E a adoração cristã deve ser ordenada de acordo com a regra das Escrituras. Quando o cânon das Escrituras foi encerrado, após a morte do último dos apóstolos, seus sucessores foram estabelecidos nas igrejas como presbíteros, às vezes também chamados de bispos. Seus assistentes são chamados de diáconos. Os presbíteros e diáconos são homens chamados por Deus, qualificados espiritualmente, eleitos pela congregação e ordenados por outros presbíteros por meio da imposição das mãos. 1 Timóteo 3, de 1 a 13, 4, 14, Tito 1, 5 a 9 e Atos 6, de 3 a 6. O padrão bíblico é que vários presbíteros devem supervisionar cada assembleia ou congregação local. Tito 1:5, Filipenses 1:1, Atos 20, versículo 17. E podemos também observar aqui que o Novo Testamento usa claramente os títulos presbítero e bispo, ou que é o supervisor, de forma intercambiável. Tito 1, de 5 a 7, Atos 20, 17, 28. Embora o título bispo tenha sido associado ao ofício episcopal, um pastor que supervisiona uma região de igrejas, originalmente ele era apenas outro nome para um presbítero. Portanto, cada igreja local deve ser governada por um conselho formado por homens qualificados, chamados de presbíteros, e eles têm paridade ou igualdade, cada um com direito a voto, e isso segue o padrão bíblico de sabedoria encontrado em uma multidão de conselheiros, bem como o princípio bíblico da prestação de contas ou freios e contrapesos. Essa forma de governo da igreja é chamada de presbiteriana, segundo a palavra grega para presbítero. Ao mesmo tempo, as igrejas da Reforma reconheceram diferentes tipos de presbíteros no conselho. Paulo diz que entre os dons que Cristo concedeu estão pastores e mestres, Efésios 4:11, e que os presbíteros que governam bem devem ser considerados dignos de dobrados honorários, especialmente aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, 1 Timóteo 5:17. Juntando essas passagens, vemos que alguns presbíteros atuam principalmente no ofício de governantes, enquanto outros são pastores e outros são mestres. João Calvino defendia que todos esses três cargos podem existir no conselho, enquanto muitas igrejas presbiterianas modernas combinam pastores e mestres em um único cargo de presbítero docente, diferente dos presbíteros regentes. De alguma forma, todos os presbíteros são responsáveis por pastorear o rebanho de Deus, alimentando e guardando as ovelhas confiadas aos seus cuidados. Hebreus 13:17, 1 Pedro 5:2. O governo da igreja também inclui a membresia. Às vezes é comum as pessoas dizerem que ser membro de igreja é uma invenção dos homens burocráticos, mas não. Isso é algo exigido por Deus. Hebreus diz: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas. Hebreus 13:17. Isso significa que ser membro da igreja inclui, no mínimo, duas listas de nomes, uma lista de presbíteros e uma lista de membros. Mas a prática fiel da membresia na igreja envolve muito mais do que isso. Os cristãos precisam saber quem são seus presbíteros para que possam imitar suas vidas e submeter a eles. Os presbíteros precisam saber quem é o seu povo pelos quais são responsáveis, as almas que estão supervisionando e pastoreando, aquelas pelas quais terão de prestar contas a Deus. Os bons pastores conhecem as suas ovelhas pelo nome, e as ovelhas conhecem a voz inconfundível de seus pastores. João 10, versículos 3 e 4. Isso se aplica a Jesus, o grande pastor das ovelhas, e todos os verdadeiros pastores o imitam. Jesus ordenou que os apóstolos e seus sucessores pregassem o evangelho
em todos os lugares e discipulassem as nações, ensinando-as a obedecer a tudo o que ele ordenou. Duas das coisas que Jesus ordenou são chamadas de sacramentos: o batismo e a ceia do Senhor. Aqueles que creem no Evangelho devem levar suas famílias para serem batizadas. O batismo na água é a filiação formal à Igreja cristã. Da mesma forma, a ceia do Senhor é a refeição que celebra o corpo de Cristo, tanto o corpo de Cristo partido na cruz, quanto o seu corpo reunido na Igreja. Todos os membros do corpo devem participar do pão e do vinho, e assim discernir o corpo do Senhor quando a igreja se reúne para a adoração. Mas aqueles que persistem em um pecado impenitente, após paciente exortação, devem ser excluídos dessa comunhão por excomunhão formal. Mateus 18 e 1 Coríntios 5. Jesus deu essas chaves do reino à igreja, para que o que for ligado na terra seja ligado no céu. Mateus 16, 19. Ao governo civil foi dado o Ministério da Justiça. Romanos 13 explica isso claramente. Porque ele é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Romanos 13, versículo 4. Paulo continua a exortar os cristãos a prestar honra e tributo a todos os magistrados com autoridade. Pedro diz algo semelhante: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. 1 Pedro 2, 13 e 14. Essas instruções são particularmente impressionantes pelo fato de virem de dois homens que foram executados por magistrados por seus crimes contra o Estado. Mas vamos recuar um pouco e começar do zero. O dever do governo civil é punir os malfeitores. Isso significa que a justiça bíblica é principalmente punitiva, não preventiva. O trabalho do magistrado não é ficar correndo por aí para garantir que ninguém faça nada de ruim. Esse é o procedimento do Estado babá ou policial. Quando sentenças justas são executadas rapidamente, o mal é contido. Eclesiastes capítulo 8, versículo 1. Deus estabeleceu um dos princípios mais básicos de justiça após o dilúvio: a pena capital para os assassinos. Gênesis 9, 6. Mas a visão bíblica do governo civil é revelada de forma mais completa sobre Moisés, começando com o conselho de seu sogro, Jetro, em Êxodo 18, onde ele aconselha Moisés a escolher homens bons do povo para serem juízes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Aqui vemos vários princípios do governo civil em ação: o princípio da representação do povo, o localismo, bem como os princípios da responsabilidade, do devido processo legal e da apelação. Os casos que não pudessem ser resolvidos no nível mais baixo e mais próximo seriam apelados para níveis mais altos, e os casos mais difíceis seriam levados até Moisés. Êxodo 18, 22. Também vemos aqui, em forma de semente, outros princípios de justiça que são desenvolvidos no restante das Escrituras. A sabedoria é encontrada em uma multidão de conselheiros. Provérbios 11, 14 e Provérbios 24, 6. Toda acusação deve ser provada por 2 ou 3 testemunhas independentes. Deuteronômio 17, 6, 19, 15 e Hebreus 10, 28. Da inocência até que se prove o contrário e o direito de responder às acusações. Provérbios 18, 17. Os princípios adicionais estabelecidos na lei de Moisés incluem a restituição de propriedade roubada ou danificada, Êxodo 22, de 1 a 15, bem como o princípio da retribuição ou lex talionis, a lei de talião, olho por olho, dente por dente, Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20,
Deuteronômio 19:21, e também os princípios para travar guerras justas, Deuteronômio 20, de 10 a 15. É claro que o Antigo Testamento também está repleto de histórias cautelares relacionadas ao governo civil. Embora Deus tenha dado a Israel leis para os reis, proibindo-os de agir com as nações ao seu redor, essa é quase exatamente a história dos reis de Israel. Acrescente a isso os governos bestiais de Nabucodonosor, Herodes, Pôncio Pilatos, Nero, e o quadro parece bastante sombrio. Mas tudo isso significa que, quando Jesus deu a sua famosa resposta aos fariseus que tentavam pegá-lo em uma armadilha, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Mateus 22:21, sua resposta foi muito subversiva. Por um lado, ele concedeu que os magistrados de fato têm autoridade dada por Deus, mas também insistiu que a autoridade do magistrado não é absoluta. Paulo e Pedro estão fazendo a mesma coisa com as suas instruções para honrar os magistrados. Insistir que eles façam justiça, ministrem a vingança divina e punam os malfeitores é, tecnicamente, uma petição de princípio. Ou seja, eles estão assumindo definições de justiça e bondade sem de fato argumentar a favor delas. Quais são essas definições de justiça e bondade? Onde um juiz justo iria para descobrir como administrar a ira de Deus de forma obediente? O que deve ser feito com os assassinos? O que deve ser feito com o roubo? O que deve ser feito com os cristãos? As respostas são encontradas na palavra de Deus, a lei de Deus. As leis judiciais específicas dadas a Israel expiraram com aquela nação, mas a natureza da justiça é imutável e, portanto, a equidade geral e os princípios morais da lei de Deus, juntamente com toda a Escritura, são inspirados por Deus e úteis para o ensino e instrução em toda boa obra, 2 Timóteo 3:16 e 17. Portanto, a palavra de Deus é a primeira e mais elevada autoridade sobre como nossos governos civis devem ser organizados e estruturados e sobre o que é justiça e como ela deve ser executada. No percorrer da história, a lei bíblica e a revelação natural impulsionaram a elevação das leis sobre os homens, das constituições sobre os reis, o devido processo legal e os princípios de representação, separação de poderes e freios e contrapesos nas nações cristãs. Deus estabeleceu 4 governos entre os homens: autogoverno, governo familiar, governo eclesiástico e governo civil. O autogoverno é o fundamento de todo governo, seja ele bom ou mau. E por causa da maldição do pecado, cada indivíduo deve nascer de novo pelo Espírito de Deus e receber o dom do domínio próprio ou autogoverno para que os outros governos floresçam. Deus deu atribuições específicas a cada governo e eles não podem rejeitar essas responsabilidades sem colocar em risco a legitimidade de sua autoridade. Rebelar-se contra aquele que lhe dá o poder é como serrar o galho em que você está sentado. O governo da família tem a responsabilidade de cuidar da saúde, do bem-estar e da educação. Ao governo da igreja é atribuída a supervisão da adoração cristã na palavra de Deus e nos sacramentos. Ao governo civil é atribuída a tarefa de estabelecer a justiça de acordo com a palavra de Deus e punir os malfeitores. Esses são os governos estabelecidos por Deus entre os homens. Os cristãos devem amar e honrar essas autoridades, e essas autoridades devem amar e honrar o Deus que as deu. Primeira pergunta: quais são os 4 governos fundamentais? Resposta: o autogoverno, governo familiar, governo eclesiástico e o governo civil. Segunda pergunta: por que eles são fundamentais e o que os distingue dos demais governos?
Resposta: esses quatro governos são diretamente estabelecidos por Deus na criação. Os demais são instituições humanas e voluntárias que podem surgir ou deixar de existir conforme necessário ou desejado. Terceira pergunta: o que significa dizer que esses quatro governos são derivados ou delegados? Resposta: toda verdadeira autoridade é derivada de Deus. Foi Ele quem estabeleceu esses governos e, portanto, ele delega uma autoridade específica a eles e limita o que podem fazer e para que servem, e ninguém pode mudar essas atribuições sem desafiar e desonrar a Deus. Quarta pergunta: por que o autogoverno é fundamental e é a primeira forma de governo? Por que toda reforma e reavivamento devem começar por ele? Resposta: todas as outras esferas de autoridade dependem do envolvimento de indivíduos. Se alguém não governa bem a si mesmo, dificilmente será capaz de governar bem os outros. Toda reforma e reavivamento devem começar aqui, pois todo homem ou é governado pelo pecado ou por Cristo. Se essas outras esferas de governo devem se submeter a Cristo, elas devem ser ocupadas por homens que foram conquistados por Cristo. Quinta pergunta: o que é o governo familiar e para que ele serve? Resposta: governo familiar é formado por maridos e esposas, pais e mães. Sua tarefa é prover a saúde, bem-estar e educação para todos na família ao longo das gerações por meio de trabalho árduo, provisão básica, proteção e herança. É dever do pai garantir que essas responsabilidades dadas por Deus sejam transmitidas a seus filhos por meio de uma educação cristã completa. Sexta pergunta: o que é o governo eclesiástico e para que ele serve? Resposta: os oficiais da igreja são os presbíteros e os diáconos. Cada igreja deve ser liderada por uma pluralidade de presbíteros. Os presbíteros são os homens que pastoreiam, pregam e ensinam o evangelho, governam e guardam a igreja. Diferentes presbíteros podem ser ordenados a diferentes cargos no conselho, mas todos compartilham da mesma autoridade como presbíteros. Os diáconos são homens que auxiliam os presbíteros a desempenhar os ministérios da igreja e a cuidar das necessidades do corpo. À igreja é atribuído o ministério da palavra e dos sacramentos, e a convocação do mundo para a adoração de acordo com a palavra de Deus. Pergunta número 7. Por que a adoração precisa ser protegida por um governo? A adoração precisa ser protegida por um governo porque é imensamente potente. Deus é um fogo consumidor e não se deve brincar com ele nem abordá-lo de forma casual ou irreverente. Portanto, a adoração deve ser regulamentada de acordo com a palavra de Deus. Pergunta número 8. Por que dizemos que a Bíblia exige a membresia em uma igreja local? Resposta: Hebreus diz que os cristãos devem se submeter a determinados presbíteros que devem lhes ensinar toda a Bíblia e como ela se aplica à vida deles. Também diz que determinados presbíteros devem prestar contas a Deus pelas almas específicas que estão sob seus cuidados. Jesus diz que os bons pastores sabem o nome de suas ovelhas e que as ovelhas conhecem a voz de seus pastores. Pergunta número 9. O que são as chaves do reino? Quem detém essa autoridade hoje? As chaves do reino são a autoridade que Jesus concedeu aos apóstolos para abrir o reino e dar as boas-vindas a todos os que professam a fé em Jesus, especialmente para recebê-los no batismo e na adoração por meio da palavra pregada e da ceia do Senhor, e para fechar o reino e exigir todos os que persistem em um pecado impenitente, o que chamamos de excomunhão. Essa autoridade foi conferida pelos apóstolos a homens qualificados e ordenados, chamados de presbíteros. Pergunta número 10.
Que atribuição Deus deu ao governo civil? Deus concedeu ao governo civil o Ministério da Justiça. Em particular, o governo civil recebeu a espada da justiça para punir os malfeitores, e ao realizar essa justiça, o mal é contido e os inocentes são protegidos. Pergunta número 11. Quais são alguns dos princípios bíblicos básicos de justiça? Como esses princípios contribuíram para o desenvolvimento das repúblicas constitucionais das nações cristãs modernas? Resposta: os princípios básicos da justiça bíblica começam com a retribuição e a restituição com base na lei de Talião, ou lex talionis, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Outros princípios estão incluídos no que chamamos de devido processo jurídico, a necessidade de provar todas as acusações com duas ou três testemunhas, o direito de examinar as testemunhas, um julgamento por um júri de pares e a inocência até que se prove o contrário. Esses princípios contribuíram para a elevação das leis acima dos homens, das constituições acima dos reis e dos princípios de representação, localismo, governo limitado, separação de poderes e freios e contrapesos nas nações cristãs modernas. Pergunta número 12. Como Romanos 13 deve ser entendido? Resposta: Romanos 13 deve ser entendido em seu contexto bíblico completo. Isso inclui a soberania de Deus e a limitação das várias esferas de governo. Romanos 13 não ensina que um magistrado civil tem um cheque em branco para fazer o que quiser. Também devemos entender que Romanos 13 inclui a ordem de Jesus de dar a César o que é de César e a Deus o que pertence a Deus. O fato de Paulo ter evitado a prisão em uma circunstância e ter sido decapitado noutra também deve informar nosso entendimento do texto. Outra consideração deve ser o tipo de governo sob o qual vivemos ao aplicarmos esse entendimento. A sua aplicação será um pouco diferente em uma monarquia ou império ou em uma república constitucional.